Deus tem uma mensagem para você. Você já parou para pensar por que tantas vezes nos sentimos cansados, sem forças, desanimados? A vida nem sempre é fácil. As lutas chegam sem aviso, os problemas parecem não ter fim e a sensação é de que estamos lutando sozinhos. Mas a verdade é, você não está sozinho. Em Isaías, Deus nos faz uma promessa poderosa: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pare por um instante e absorva isso. Deus está com você. Você pode estar atravessando o vale mais escuro da sua vida, pode ter perdido alguém, perdido um emprego ou perdido a esperança, mas o Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto, bem mais perto do que você imagina. Pense em Davi, um jovem pastor de ovelhas que ninguém acreditava que seria rei. Ele enfrentou gigantes, foi perseguido, se escondeu em cavernas, sentiu medo, mas não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que a força dele vinha de Deus. E você? Talvez hoje o seu gigante não seja um guerreiro filisteu, mas seja a ansiedade, a dor, a depressão, as dívidas. Mas assim como Davi venceu Golias com fé, você também pode vencer o seu gigante. Josué também sentiu medo. Imagine substituir Moisés, mas Deus disse a ele: não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa palavra também é para você hoje. Não temas. Sim, a vida pode te derrubar, mas Provérbios 24:16 diz: o justo cai 7 vezes e torna a se levantar. Levante-se, caídas não definem você, elas só preparam você para se levantar mais forte. E quando a ansiedade bater, lembre-se de Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo a Deus em oração, porque a paz dele não é como a paz do mundo, é uma paz que acalma a alma, mesmo quando a tempestade continua. Olhe para Jesus, ele carregou uma cruz pesada, foi rejeitado, sofreu por mim e por você, e ainda assim venceu. Ele ressuscitou para provar que a morte não tem a última palavra, que a derrota nunca é o fim da história. Então, por que você desistiria? Por que parar agora, se Deus ainda não terminou a obra na sua vida? O apóstolo Paulo sabia o que era sofrer prisões, fome, perseguições, e ainda assim, ele disse em 2 Coríntios 4:8-9: de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a fé que precisamos, uma fé que não ignora a dor, mas a enfrenta com coragem. Então eu te digo, não desista. Respire fundo, ore, clame e continue, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. O seu futuro está nas mãos do Deus que não falha. E como está escrito em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é um derrotado, você não é um fracasso. Você é amado, escolhido e fortalecido por Deus. Levante-se, siga em frente. O melhor de Deus ainda está por vir, porque quando Deus está na história, o final é sempre de vitória. Mas talvez você esteja pensando: isso é fácil falar, mas você não conhece o tamanho da minha dor. E eu digo: você tem razão, eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada noite mal dormida, cada oração que parecia não ter resposta. E é por isso que ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode até não entender agora, pode não ver saída, mas
Os planos dele são maiores que os seus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que ninguém que Deus chamou teve uma vida sem lutas. Abraão precisou deixar sua terra sem saber para onde ia. José foi vendido pelos irmãos e preso injustamente antes de se tornar governador. Moisés enfrentou um faraó e guiou um povo inteiro pelo deserto, e ainda assim, todos viram a mão de Deus mudar completamente suas histórias. Sabe o que isso significa? Que o seu deserto não é permanente, que a sua cova, como a de José, pode ser o começo do seu propósito, que o seu Egito, assim como para Israel, pode ser apenas uma passagem para a terra prometida. É por isso que a palavra nos convida a confiar mesmo quando não entendemos. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você entrega o controle a Deus, as coisas mudam. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Quantas vezes você já se sentiu como Pedro? Ele tinha fé suficiente para andar sobre as águas, até que olhou para a tempestade e começou a afundar. Talvez seja assim que você se sente, tentando manter a fé, mas afundando nos problemas. Mas repare, quando Pedro começou a afundar, Jesus não o deixou. Ele estendeu a mão e o levantou. É isso que ele quer fazer com você hoje: te levantar, te erguer de onde você caiu, te mostrar que você não precisa enfrentar tudo sozinho. E mesmo quando tudo parece perdido, lembre-se, Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. Lembra de Lázaro? Estava morto há 4 dias, ninguém acreditava que havia solução, mas Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E ele reviveu. Se Jesus pode trazer alguém de volta à vida, ele também pode ressuscitar os seus sonhos, a sua fé e a sua esperança. Talvez você diga: mas eu não tenho forças. E eu te respondo com 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ter força suficiente. Deus é a sua força. E não se trata apenas de suportar, se trata de crer que há propósito no processo. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as que doem, até as que você não entende. Então, não pare agora. Você pode estar a um passo da virada que Deus preparou. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde, e ainda assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. E no final, Deus restaurou a vida dele de forma dobrada. Essa é a essência da fé. Acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida parece ruim. Você pode estar enfrentando a solidão, o medo de falhar, uma porta fechada, uma traição que te feriu profundamente. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Ele é o Deus que nunca te abandona, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, respire fundo, entregue a Ele os seus fardos. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite hoje. Deixe Deus cuidar do que você não consegue mais carregar. E quando a dúvida vier, quando a ansiedade apertar, declare como Davi no Salmo 42: porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face e o meu Deus. A espera não é fácil, mas é na espera que Deus nos prepara, que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e alinha nossa visão. Então não corra antes da hora, não desista no meio do caminho. O que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. Efésios 3:20 declara: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, infinitamente mais. Você acredita nisso? Hoje,
Decida acreditar, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Decida confiar que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, que transformou uma cruz em símbolo de vitória, também vai agir na sua vida. Levante-se, seja forte e corajoso, porque o melhor de Deus ainda está por vir, e quando vier você entenderá que cada lágrima, cada luta, cada espera valeram a pena, porque a sua história com Ele não termina em derrota, termina em vitória.